Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez, nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para nós nesse momento de devocional. E eu quero falar sobre a obediência, e obediência que às vezes nós nos perguntamos o porquê, para quê, nós questionamos às vezes a obediência. E é normal, é bom até que a gente questione quando temos que fazer alguma coisa, porque hoje, quando vamos fazer algo, nós temos que nos perguntar: por que que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Qual é a razão? Qual é o motivo de eu estar fazendo isso? Então, às vezes, dependendo do que é para ser feito, do que precisa ser realizado, é importante sim questionar, é importante saber o porquê, para quê, para quem, quando, de que forma, para entender se é bom, se é justo, se é correto, se é ético. Então, sim, é importante, sim, muitas vezes, perguntar, saber o porquê temos que fazer, da forma que temos que fazer, quando temos que fazer, do jeito que temos que fazer. Então, sim, é importante, sim. Mas acontece que há momentos da vida, principalmente na fé cristã, isso acontece muito na nossa caminhada com Deus, que a gente não tem certas respostas. Nós nos perguntamos, às vezes, o porquê disso, o porquê daquilo, e não temos a resposta que queremos ou uma resposta satisfatória daquilo que temos que fazer, mas não sabemos o porquê temos que fazer, ou porquê determinada coisa é daquele jeito, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquele jeito. Às vezes nós olhamos para textos bíblicos, por exemplo, sei, a vida de Jó, por exemplo, mas por que Jó passou o que passou? Por que isso? Mas por que determinada pessoa na Bíblia passou por isso, fez isso, aconteceu dessa forma? E nós nos perguntamos muitas coisas relacionadas à fé e até na nossa vida. Nós ficamos assim, poxa, eu sirvo ao Senhor, por que que eu tenho que fazer desse jeito? Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que eu tenho que estar sempre ali nos cultos? Por que eu tenho que ser ofertante? Por que eu tenho que dar o dízimo? Por que eu tenho que querer fazer algo para o Senhor? Por que eu não posso só ficar ali quietinho em meu canto? E por que que e os porquês e porquês e porquês? E a gente vai nos perguntando, fazendo pergunta sobre por que eu tenho que fazer determinada coisa, por que disso e daquilo. E às vezes nós não encontramos respostas. E a obediência, ela, quando ela é para o Senhor, porque afinal de contas é Ele que está mandando, é Ele que está ordenando que seja feito daquela forma, daquele jeito, aí nós não questionamos. Às vezes sim, nós temos uma ideia, sabemos o propósito de Deus, conhecemos algumas coisas nesse sentido. Às vezes algumas coisas são reveladas para nós, mas tem coisas que não são reveladas, que nós obedecemos por fé. E é aí que entra o texto que eu quero comentar hoje aqui, que é Gênesis capítulo 6, o verso 13 e 14. Somente o 13 e 14, no capítulo 6 de Gênesis, diz assim: Deus dizendo a Noé, falando assim: Então disse Deus a Noé: Ao fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Bem, essa história, a gente conhece bem que é a história da arca. Noé, ele, por conta da iniquidade do mundo ser muito alta, a iniquidade se multiplicou demais. E aí Noé foi, como Noé era um homem justo, e por conta da sua justiça, junto com sua família, sua família foi poupada, e ele fez uma arca. Demorou 120 anos para construir a arca. Detalhe, nessa época não chovia.
Quando Moisés recebeu a ordem de fazer a arca, além de ser uma época onde não chovia, porque a palavra do Senhor diz que subia um vapor que regava a terra, não chovia nessa época. Então era um absurdo pensar em fazer uma arca para se proteger de um grande dilúvio, de uma grande chuva que cobriria toda a terra, sendo numa época que nunca choveu. Nunca choveu. E ele demora 120 anos para construir essa arca. É muito tempo. Detalhe, ele já era idoso, ele tinha 600 anos. Não era um jovem, ele já era de muita idade. E ele leva todo esse tempo para construir a arca. E aí quando ele constrói a arca, que ali o Senhor direcionou ele para construir, a forma que deveria ser construído, nós não vemos ele questionando, mas Senhor, por que 3 compartimentos? Por que apenas uma pequena janelinha? Por que uma pequena porta? Por que? Mas por que o Senhor destruirá? O Senhor disse o porquê ia destruir, mas Senhor, não pode ser feito de outra forma, de outro jeito. Talvez questionaríamos, talvez perguntaríamos para o Senhor, Senhor, não tem uma outra saída? Não tem um outro jeito de resolver? Porque dá trabalho construir uma arca, 120 anos para construir uma arca. Não poderia fazer uma oração, uma campanha, orar e perdoar o povo e evangelizar, sei lá, uma outra forma, um outro jeito de resolver. Porque esse jeito ia dar muito trabalho, ia ser muito difícil. E foi. Além de construir a arca, ainda recolheu os animais e, enfim. Mas, quando servimos ao Senhor, a obediência, ela é inquestionável. Porque dentro da obediência existe uma coisa que você tem que entender. Dentro da obediência existe a confiança. A confiança a Deus. A fé em Deus. O confiar, o entender que o Senhor sabe o que está fazendo e Ele sabe o que é, aonde devemos e como devemos ir fazer. Ele sabe de todas as coisas. A questão que nós vemos aqui, o que nós temos que aplicar na nossa vida, é que quando nós estamos na caminhada cristã e queremos servir e obedecer o Senhor, por mais que venha dúvidas, incertezas, medo, por mais que venha sentimentos às vezes ruins, mas se vemos que o Senhor tem uma palavra, tem uma direção para nós, nós devemos obedecer. E essa obediência não se questiona, porque ela é feita por fé. Ela é feita por crer em Deus e saber que Ele está no controle e na direção de tudo. Então, pensando nisso, eu quero que você pense muito sobre o servir a Deus, mas servir de verdade, com confiança, com fé, sem dúvidas. Mas e se eu ir na igreja, mas eu tenho isso, tenho aquilo, mas começar a ter uma série de situações, uma série de perguntas, de medos, incertezas? Não questione. Se o Senhor tem te chamado para um trabalho, uma obra específica, se você sente isso no seu coração, se você sente que é momento, que Deus está falando contigo, de repente, esta palavra já é um toque de Deus falando acerca do teu ministério, acerca de uma obra que você tenha que fazer, de algo que você tenha que decidir. Faça. Porque ore, busque a Deus e faça se Ele está mandando. Porque se é Ele que está mandando, não há como questionar. Não há como duvidar. Basta crermos e obedecermos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fale fortemente ao seu coração e possamos crescer em graça e conhecimento. E eu te espero em nossa próxima reflexão. Deus abençoe e até a próxima.